Vamos lá, pessoal, chegando aí. Vamos ver a galera chegando aí devagarzinho. Mais uma live aqui no Instagram. Hoje nós vamos falar com a grande Luciana Marinho. Cadê ela aqui, ó? Nossa auditora da Receita Federal. Olha, Receita? oh, Receita não, TCU! TCU, desculpa, meu Deus! Eu tava aqui no computador aqui do lado, fazendo a peça gráfica pra live com o Piero da Receita. Aí eu olhei pro lado, Aham. é a O famosa Pinheiro. peça, o Piero. Ah, tá. Não conheço. Eu pensava que era Ele é, um Pinheiro. Ele é não, de o Piero, onde? ele é coach de estratégia, ele é também do Passo. Ah, tá. Aí ele Ah, mandou tá. mensagem pra mim pra gente fazer uma live. Aí eu tava aqui montando a peça, igual eu fiz com a nossa, Aham. né? Aí tá aqui do lado aqui, aí Aham. eu olhei Receita Federal e falei errado. Gente, boa noite, a Mas galera chegando aí. Diga Boa aí. noite a todos. Opa. Não, mas meus estudos eu comecei estudando para Receita, tá? Não, você e a torcida do Flamengo, porque a maioria dos alunos que eu conheço Começa na que Receita Federal. eu tô com, acho que eu tenho uma coach que está estudando agora para polícia que começou também na Receita. E aí desistiu por causa da contabilidade, é mole? Que é isso? Ah, Eu não me livrei vamos da lá, contabilidade, não. né? Eu tô vendo aqui a galera chegando, boa noite aí, É. muita gente, a galera tá chegando já. Bom, pessoal, vocês podem mandar dúvidas à vontade aí, tá? A Luciana aí tá à disposição. A Luciana é a convidada, então ela que vai responder perguntas. Só você é o cara que vai mandar para ela as Opa! perguntas aí. Se eu souber responder, respondo com certeza. Ontem eu recebi uma pergunta da Rafaela de Ah, Recife. Ela foi minha aluna lá na época que eu morava ah, lá. Daqui a pouco ela deve entrar aí, porque ela tá naquele ponto de ah, não consegue passar dos ah, 80%, tanto em AFO quanto em contabilidade pública. E pro azar dela, só tá caindo os ah. 20% que ela tá errando. Aí ela tá com uma tristeza violenta, né? Mas e aí, Lu, conta Aí aí é... pro pessoal aí o que você faz da vida, formação, já trabalhou aonde, o que você já Então, minha sabe. gente, para quem não me conhece, eu acho que a maioria aqui já deve me conhecer de algumas aulas aí no Estratégia, né? Sou Com professora de certeza. AFO do Estratégia, né? Aí eu faço aí umas aulas também de auditoria, então algumas pessoas me acompanham em auditoria governamental. Sou auditora do TCU hoje. Fui analista de planejamento e orçamento, então eu trabalhei com os instrumentos de planejamento, por isso essa pegada que eu tenho aqui em AFO, porque eu trabalhei com isso, né? E é bem legal, tô conhecendo aí várias pessoas que eu conheço, tá entrando aí na live. E, pessoal, como é que eu comecei? Quando eu entrei no serviço público, eu entrei assim que eu saí da universidade, eu passei para analista dos Correios. Então, a minha formação é administração, aí eu passei para administrador dos Correios, aí passei um tempo lá nos Correios, mas continuei estudando, né? Continuei, mesmo trabalhando 8 horas por dia, eu continuei estudando. Aí veio o analista de planejamento, fui para o CAPO por um tempo, passei para o TCE do Aonde? Piauí, Foi onde você foi a PO? Teresina, lá Teresina. na Ceplan, Teresina. Aí eu passei no TCE Piauí também, né? Só que Ah, foi bem legal. interessante. TCE Piauí, eu passei em 2014 e passei em 2015 para o TCU. Aí o TCE demorou a chamar. E assim, demorou a chamar. E quando o TCU me chamou, o TCE me chamou, cara. Foi assim, no Essa, mesmo. essa concorrência é desleal, né? Não. Lembra daquelas histórias que os professores sempre contam pra gente, que a gente sofre tanto para passar, sofre tanto no início, que quando a gente passa, a gente sofre nas escolhas. Então, assim, é Sim. uma escolha bem difícil. Não assim, não difícil. Obviamente, o TCU é muito bom, ele é espetacular. E não me arrependo da minha escolha. A questão é o seguinte, eu já tinha uma casa lá, tinha acabado de montar a minha casa, toda planejada, família, tudo. Então, assim, a parte da renúncia, sair da zona de conforto é bem. E o salário do TCE Piauí também é um salário muito bom, né? Para ficar em Teresina, a questão do custo de vida era bem legal, bem bacana. Aí o que acontece? Aí eu terminei indo para o TCU, né? Eu disse, não, vou sair da zona de conforto, é aquela questão. Ou você escolhe a cidade que você quer ficar, ou escolhe o concurso dos seus sonhos, né? Eu escolhi o concurso dos sonhos e fui para o TCU.
E hoje não me arrependo, porque se eu quiser voltar um dia, eu posso voltar, né? O próprio TCU eu posso voltar para Teresina. Ah, Então, sim, então, tranquilo, mas minha casinha tá lá. você é do Piauí, então, né? Sou do Piauí, sou do Piauí. Aí a gente bateu um papo, né, Luciano, lá no Instagram, e você falou Aham. que trabalhou em Boa Vista, né? Você passou pro concurso para Foi, lá, passei, né? passei um tempo em Boa Vista, conheço muito Manaus também, fiz Olha muitas aí. fiscalizações em Manaus, é bem bacana. E bem, foi bem legal passar um tempo no norte também, sabe? Aprendi muito, muito mesmo. São pessoas assim maravilhosas. Adorei mesmo assim a cultura, conhecer o Diferente, povo né? maravilhoso, bem, bem diferente. Mas é bom, a gente termina aprendendo um pouco de cada região. Eu acho que eu tô virando isso, né? Estou passando por cada região do país e de cada parte que eu passei, estou levando um pouco de cada um, né, de cada região, e é bem interessante. Adorei o Pará, adorei, enfim, conheço várias regiões do norte também, assim, Nordeste quase todo também, agora estou É, aqui em Brasília. Mas é isso, a gente vai levando muita experiência. A experiência de morar longe da família também é um aprendizado muito grande, a gente aprende pra caramba, porque é você aí, eu particularmente, eu e meu marido, né, ali levando, né, em lugares que você não conhece, começando do zero. Então, várias vezes a gente teve que começar do zero. Então, assim, a gente termina aprendendo muita coisa. É uma. Ó, tacacá comigo. É bem bacana. O Beto tá falando ali. Pará é maravilhoso também. Conheci lá na revisão do Pará que teve agora, do TRE. Eu fui. TJ, Foi bem do TRE maravilhoso. do Foi TJ? show. Não, TRE. TRE Pará que TRE? teve, eu estava na revisão de estratégia, foi muito legal, cara. Conheci a Foi lá energia na muito Estação boa. das Docas, lá? Fui, muito show, viu? Então, assim, eu sou uma pessoa muito flexível em relação a isso, eu aprendo muito. Tem gente que não é muito adaptável, eu sou muito adaptável. Então, assim, eu aprendo muito nas regiões que eu tive, eu vivi. Sabe aquela pessoa que viveu de coração mesmo, e diz assim, olha, eu vou viver cada momento desse lugar, eu vou aprender e as pessoas terminam você amando. Eu saí de todos os lugares amando, assim, pra caramba. Então, assim, fiz Ah, legal. amizades em todos os lugares que a gente passou. Mas Legal. aí, pessoal, E qual é a pergunta? Vamos lá, PCU. eu também, PCU eu sai também esse tive, ano. eu também tive essa experiência, Lu, que eu fui do Ah, Exército, eu morei no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte e aham. no Nordeste. Então, realmente, é bem bacana. E a parada que o pessoal tem que entender, né, que às vezes fazer o concurso, você abrir mão do local da cidade para assumir um cargo, pode se abrir N portas lá na frente, né? Ó, Isso. a Andréa Mazaro perguntou aí, Lu, como conciliar estudo de todas as matérias? Na tua opinião, como é que você fez aí? Nossa, é assim, uma maratona. Primeiro, a gente tem que saber que a gente tem fases na vida de concurseiro, né? Tem aquela fase que você está iniciante, né? E você tem que aprender as matérias base daquela disciplina, daquele concurso que você quer. É Receita Federal, tem aquelas disciplinas base lá da Receita Federal. Geralmente é a mesma para a área de controle também, tá? Então, primeiro foque aquelas que vocês precisam saber. Área de controle, por exemplo, TCU, vocês precisam ser muito bons em controle externo, auditoria governamental, AFO, tem que ser muito bom em AFO. Aí vai entrar a parte de contabilidade pública, principalmente aquelas que vai cair na discursiva. Eu digo para todo mundo que a prova do TCU, o que define é a discursiva. Não tem como. Por quê? Porque a discursiva vale 30% da prova. Se você foi mal na prova objetiva e você fez uma boa discursiva, é capaz de você ficar ali nas vagas e outro sair. Então, isso é muito comum na prova do TCU. Então, domine aquelas disciplinas que podem cair na discursiva. Geralmente, controle externo sempre está na discursiva, porque a gente faz um parecer técnico, e o parecer técnico precisa de regimento interno, de lei orgânica. Então, vocês precisam saber o que é que tem no regimento interno e na lei orgânica. AFO, E com acaba, certeza, LRF. LRF sempre é uma questão da área de controle. Então, assim, se eu fosse apostar muito, LRF é uma área que cai muito aí na área de controle. TCU, o último concurso, caiu o relatório de gestão fiscal do STF. Então, precisa realmente dominar LRF também. aí a Nádia entrou aí, ó, Ó, a oh, mulher do, Anad. a mulher do Big Boss, então a rainha, a mulher que manda. Um abraço para você, Nádia. Ó, o Murilo também está Abração, entrando Nádia, aí. ó. Bom, é interessante, é porque realmente Hum, eu não me lembro assim de
controle externo, AFO, né, que aí é a parte de, principalmente Sim, LRF, né, e contabilidade pública, administração pública, nos últimos concursos desse ano, não me lembro um concurso que não caiu. Né? A peça técnica de 2015 foi um relatório de gestão fiscal, né? Eu respondo dúvidas de alunos até foi, hoje. foi. E tenso, Exatamente. né? Não foi uma coisa A, simples, não. a novidade que veio no concurso do TCU 2015 foi a análise de informação, né? TI veio. Para mim foi Sim. uma dificuldade, porque eu não sabia nada de TI, sabe? Eu sempre conto essa história, porque é muito engraçado. Eu sentia muita dificuldade em TI. Aí foi que eu fiz. Eu já sabia as disciplinas assim, eu tinha um domínio já das disciplinas que era base, que com certeza ia estar na prova no edital do TCU. Quando saiu o edital do TCU, eu fiquei surpresa com a parte de análise da informação. Beijão pra Sara, que tá aqui também, ó. Beijão, ó, pra ti. Aí o que aconteceu? Quando saiu a análise de informação, eu comecei a estudar aquele troço e não entrava na minha cabeça, né? Eu disse, meu Deus do céu. Eu comecei a ler os PDF e nada de entrar. Aí eu comecei a assistir videoaula. Aí comecei, videoaula, e assisti muita videoaula. Eu repetia o cara falando direto, o professor repetindo aqueles assuntos. Eu fazia meu cabelo e vendo análise de informação. Qual foi a minha tática? Qual foi a minha tática na prova do TCU? Eu peguei tudo que eu odiava. Cara, eu adoro AF, eu adoro controle externo, auditoria governamental, então vamos pegar o que eu odeio e vou pegar no calo. Estatística, aí peguei aquelas lasqueiras que tem lá no TCU, né? E comecei a pegar. O edital, o pessoal sempre fala para mim, Luciana, você fez um planejamento bem definido. Gente, eu peguei o edital do TCU de trás para frente. Então, eu sabia, por exemplo, que eu já tinha chegado em todas as aulas, até a aula número 5. Então, eu peguei os PDF da aula 10, 9, 8, 7, saí, porque eu ia chegar na 5, eu dominava a 5, entendeu? E eu sabia, olha, eu vou fechar esse edital, porque eu vou pegar isso mais pra frente. E foi o que eu fiz, né? E aí deu tudo certo, né? Porque eu consegui estudar bacana. A TI foi muito engraçado, porque eu estava estudando TI e não entrava aquele troço, aí comecei a assistir muita videoaula, e comecei a fazer questões, videoaula, questões, aí comecei a acertar, né? No dia da prova, eu saí da prova e a sensação que eu tinha acertado tudo, tinha adorado a prova de TI. Aí o pessoal falando, poxa, aquela prova de análise de informação foi terrível, estava horrível aquela prova, meu Deus, será se eu caí em cada pegadinha e tô achando que me dei bem e não me dei bem naquela prova? Cara, eu saí com essa impressão que só eu tinha gostado daquilo, né? Eu disse, caraca, o que aconteceu com será se eu me lasquei e não tô sabendo? Aí, quando eu fui ver o gabarito, eu tinha fechado a análise de informação. Olha aí, cara, que legal. Entendeu? Tinha fechado a análise. Então, assim, pessoal, eu vejo muita gente falando, acho que tu deve escutar muito também, Vinícius. As pessoas falando o seguinte, eu odeio AFO não entra na minha cabeça. Normal. Pessoal, ame. Olha, eu falei lá no TRE Pará, ame AFO. Diga que eu adoro aquilo. Tudo que eu sempre odiei, eu passei a buscar aprender. Por exemplo, hoje eu faço mestrado em economia. Não preciso dizer que eu odiava economia, tá, gente? Então, eu me senti desafiada, sabe? Eu me senti desafiada a aprender economia. Então, eu hoje faço mestrado em economia e adoro economia. Então, assim, o que a gente odeia, né? O que a gente detesta, na verdade, é o que a gente não conhece. Então, o desconhecido pra gente faz a gente detestar a coisa. Só que se você começa a pegar aquela coisa... e detalhe, hoje eu trabalho até com a galera da TI, tá? Então, lá no tribunal, eu trabalho com TI. Então, assim, é bem interessante isso, porque é uma mudança de padrão mental que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que estar aberto realmente para coisas novas, aprender e amar de coração, pessoal. Vocês estão estudando para concurso e a vida de vocês agora é isso. Não adianta, é a realidade. Vocês acordam de manhã e tem ali aquelas matérias, aquelas disciplinas para estudar e não vão se livrar disso. Então, vamos amar todas as disciplinas, não só aquela que você mais gosta, direito constitucional, administrativo, deixa eu ver qual a outra, que a galera adora, ama, né? Tem que amar a AFO também, beleza? Lu, acho que tem perguntinha aqui, né? O Luciano perguntou aí, estuda para a área Meu fiscal, xará. essas matérias aí da área de controle, auditoria governamental, controle interno, são muito grandes? A parte de AFO tem boa base, mas precisaria afiar a pública, contabilidade pública. Olha, auditoria,
não é grande e nem é difícil. Se você estudar auditoria privada, você já vai levar ali 50% daquele conhecimento que você tem. 50% não, eu diria até 60%. Do conhecimento que você tem da auditoria privada, você aproveita na governamental. Aquela parte de técnicas, enfim, procedimentos de auditoria é a mesma coisa. Então, se você vê ali procedimentos de auditoria, inspeção, aquela coisa toda lá, é a mesma coisa. O que você vai ter que acrescentar em auditoria governamental é estudar, por exemplo, as normas, se for para o TCU, as normas da ANAT, que é as normas do TCU, e sai, TOSAI. Só que, pessoal, isso aí é, assim, eu digo que a auditoria governamental não é uma prova difícil, é uma prova bem intuitiva. Quando você começa a ler, você vê que não dá muito problema. Controle externo, por exemplo, é pequeno também. Você tem uma parte de controle externo que você já vê até na Constituição. Quando você vai lá no artigo 70, 71 da Constituição, que lá fala, por exemplo, que o TCU auxilia o Congresso Nacional no controle externo, lá tem as competências do TCU. Dali, pessoal, você vai tirar aquelas competências, por exemplo, julgar as contas dos administradores públicos. Aí você vai ver, emitir parecer prévio do presidente da República. Aquilo vai se repetir lá na lei orgânica do tribunal, vai ser mais detalhado no regimento interno, então você já aproveita muita coisa só daquele artigo 71 da Constituição. Então, se você já está o artigo 71 da Constituição, você já acerta muita coisa de controle externo. Então, assim, aproveita totalmente, entendeu? Não vejo problema. Dá para conciliar tranquilamente a área fiscal. Tipo assim, se você hoje está estudando a área fiscal e quer fazer a área de controle, dá para conciliar tranquilamente. Não, com Mais certeza. perguntas? Aí, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, pessoal. Cadê aqui? Não era boa de TI, o Edu falando que você não era boa em TI, foi lá para gestão de TI, trabalhar lá. Toma. Meu chefe é da TI, ó. Eu também não gostava de economia e gosto de economia hoje. A Andréa perguntando, por onde te recomenda estudar auditoria governamental? Material do Guilherme, lá do Estratégia, é excelente, mas o Tony Van, pode estar por eles, eu já dei uma olhada no material deles, é muito bom, mas pode complementar também com, baixando, né, as normas, a ANAT do TCU, as NAGs, as normas da ISAI, pode, só para complementar, mas assim, pessoal, custo-benefício, você pega um material mesmo de PDF orientado, ou se vocês preferirem, também tem minhas aulas, tá, e se sentir dificuldade, tem minhas aulas, videoaulas lá, para ajudar vocês, né? Humildemente também. Pode ajudar vocês também, minhas aulas, tá? Mas é isso, ó. Eu até recomendo começar a auditoria, se você está começando do zero, Andréia, do zero mesmo, eu recomendo você começar por videoaula, para você entender a lógica da coisa, o contexto. Eu gosto muito de usar o contexto nas minhas aulas, sabe? Porque quando eu estudava auditoria, quando a gente não é auditor, a gente não se coloca na função de auditor. Hoje eu vejo uma norma de auditoria, para mim é como se fosse o dia a dia. Por quê? Porque ali é o que eu aplico no meu dia a dia. Hoje, quando eu vejo uma auditoria de conformidade operacional, eu sei muito bem como é que eu vou desenrolar uma auditoria de conformidade e uma auditoria operacional. Por quê? Porque eu já conheço isso no dia a dia, eu sei quais são as técnicas, eu sei como é que faz a matriz de planejamento, porque é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Mas para vocês que não são auditores ainda, e eu tive essa dificuldade, tá? Quando eu estudava auditoria, parecia assim um inferno aquele troço, né? Porque você não sabe, você vê aquelas normas de contabilidade aplicadas ao setor público, você vê aquelas normas de auditoria lá, as NBCTs, você enlouquece com aquilo. Como é que isso é aplicado na prática? Como é que eu vou ver isso na prática? Hoje eu vejo, e é bem interessante, tá? Mas, assim, para vocês que têm essa dificuldade, ler a lei mesmo, vá para as videoaulas e vê alguma coisa para tentar abrir a cabeça, que é bem interessante. Lu, queria que você falasse, né? Eu perguntei para você no Instagram, de alguma auditoria que você fez envolvendo o AFO, né? Porque assim, a gente faz muita auditoria, o pessoal do TCU faz muita auditoria envolvendo licitações, né? Aquisições. Isso. Eu trabalhei como pregoeiro, mas assim, o que em AFO você viu assim, cara, isso aqui foi massa? Cara, eu vou falar aqui para você como é que funciona o TCU. É porque assim, às vezes as pessoas que são dos TCEs, elas pensam que o TCU trabalha muito, assim,
A maioria que estuda pensa, o TCU trabalha muito com contabilidade, muito com administração financeira e orçamentária. Pensa que a orientação tribunal, por ter o nome Tribunal de Contas, é ligado mais a contas. Mas a gente faz muita coisa, dependendo da secretaria que você está, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem vários tipos de fiscalizações, né? Nós temos aqui levantamentos, temos inspeções, temos auditorias, acompanhamentos que a gente faz de contratos. A gente faz, por exemplo, prestação de contas. Então, primeira coisa, a gente saber os processos que a gente faz no TCU. Eu já fiz tomada de conta especial, eu já fiz prestação de contas, e na prestação de contas, por exemplo, cada gestor, ele tem a obrigação de prestar contas anualmente, ele tem que colocar informações de todos os aspectos. Informação da gestão, informação da questão de TI, tem que colocar informações orçamentárias. Então, nesse momento em que eu analisei prestação de contas, por exemplo, eu analisei Sebrae, Sistemas S, eu analisei várias prestações de contas, de órgãos específicos também, que a gente analisa essas prestações de contas, naturalmente a gente tem que analisar também os aspectos financeiros e contábeis. Mas o coração do tribunal, que eu diria que respira as finanças públicas, é a secretaria que a gente chama de SEMAG, que é uma secretaria que trata das contas de governo. Aí cara, eu aconselho vocês que são amantes aí de AFO, abrir um relatório das contas de governo. É muito massa. Lá você vai ver a aplicabilidade, como é que o TCU analisa uma conta de governo. Aí ele vai começar do aspecto orçamentário, do aspecto financeiro, vai entrar na parte de responsabilidade fiscal, a gente vai verificar a conformidade, por exemplo, a conformidade daquela atuação da gestão das contas de governo com a regra de ouro, como é que funciona isso, por exemplo, a questão da aplicação do teto do gasto. Então, tudo isso, a projeção da receita, crescimento econômico, PIB, dívida pública, sustentabilidade da dívida, tudo isso é verificado nas contas de governo. Então, é uma secretaria gigantesca que vai trabalhar com tudo que você precisar saber de finanças públicas. Quando você está em outra secretaria do TCU, você vai tratar de prestações de contas dos administradores públicos. Aí isso vai albergar vários tipos de coisas. Aí você vai ver, por exemplo, parte de gestão, parte de contratos, licitação e também o aspecto orçamentário financeiro. Eu, particularmente, fiz muito também, foi na parte de fiscalização, já entrando em outro tipo de processo do TCU, que é fiscalização. Eu fiz auditorias, por exemplo, em áreas de políticas públicas, que eu também adoro. Então, assim, políticas públicas tipo Bolsa Família. Eu já fiscalizei Bolsa Família. Aí, quando a gente fiscaliza essas políticas públicas, a gente entra tanto na parte da conformidade, se aquela política está em conformidade com a legislação aplicável, e a gente entra também na parte orçamentária também, da execução do próprio orçamento ali, daquela política pública. Uma outra coisa interessante que eu já fiz, que eu fiscalizei, foi as transferências voluntárias. Então, quando a gente vê lá na LRF, quando fala de transferências voluntárias, isso também a gente faz muito na prática. A gente verifica, porque a transferência, na verdade, é um recurso. Quando é um recurso da União, a União transfere para os estados e municípios, e esse recurso vai ser aplicado de forma descentralizada nos estados e municípios, mas ele ainda pertence à União. Então, a transferência voluntária o que é que puxa, por exemplo, a fiscalização do TCU? Se o recurso é da União. Se o recurso for da União, a fiscalização é do TCU. Aí uma transferência voluntária, como o TCU está passando, por exemplo, para um município, o recurso ainda pertence ao TCU. Porque o TCU só disse o seguinte: município, eu não tenho condição de executar essa política pública de forma local. Você conhece, por exemplo, a necessidade local, mas eu quero construir, por exemplo, uma pavimentação no bairro tal. Então, o município, nada melhor do que ele executar essa política. Então, o que é que faz? Faz uma transferência voluntária, um convênio entre a União e aquele município, e o município executa aquela política pública, entendeu? Mas esse recurso ainda pertence à União, e cabe ao TCU fiscalizar. Então, esse tipo de recurso também, de transferências voluntárias, eu já fiz também. Já fiscalizei, já coordenei auditorias de políticas públicas indígenas, também bem interessante, tá? De recursos indígenas. E também são recursos transferidos, né, para aplicação em
em questões indígenas, obras de engenharia, gente, de tudo. Se você imaginar o TCU, e agora eu vou passar aqui um pouquinho, vocês, não, eu não gosto de contabilidade, eu não gosto. TCU é um tribunal de contas, pessoal. Tribunal de Contas, mas ele trabalha com tudo. Olha, ele trabalha desde cultura, educação, saúde, tem secretarias de tudo que você imaginar, até infraestrutura, desenvolvimento, petróleo, portos e rodovias. Então, tudo que você imaginar de política, de área de atuação, políticas transversais, o TCU atua. Aí você diz, não, eu gosto de segurança pública, tem uma secretaria de segurança pública. Eu gosto de trabalhar com combate à fraude e corrupção. Pois vai trabalhar com combate à fraude e corrupção, porque lá tem secretaria que trabalha diretamente com combate à fraude e corrupção. Luciana, eu não gosto dessa atividade policialesca, eu gosto de trabalhar com algo de melhorar a gestão. Então, você pode trabalhar com auditoria voltada para a auditoria operacional, que é a auditoria que vai aprimorar a administração pública por meio do controle externo, que é uma outra atuação do tribunal, uma outra abordagem. Então, tem espaço para todo mundo. Aí você pode estudar AFO, pode se zangar aí com AFO, contabilidade, mas lá dentro você pode até não precisar, entendeu? Dessas disciplinas. Você pode trabalhar, por exemplo, com política de esporte. Então, pode ser cultura, esporte, pode ser qualquer tipo de política pública que vai ser interessante aí para a sua formação. Por exemplo, falando um pouquinho do meu curso de formação, eu tenho colegas que são educadores físicos, colegas que eram veterinários, e estão em secretarias específicas que tratam de políticas públicas, que é muito ligada à área deles também. Então, todo mundo se encontra, com certeza, no TCU. É o mundo, né? O Tribunal de Contas da É União. o mundo, né? gente, é da União. Exatamente. Defesa nacional, infraestrutura. Aí tudo você vai encontrar lá, com certeza. Cássio perguntando aí, quanto tempo de estudo você teve até o concurso do TCU? Bom, é o seguinte, o concurso do TCU, ele nasceu para mim, ele nasceu pessoalmente para mim, né? Eu sou uma pessoa meio maluca, né? Eu comecei a estudar para a Receita Federal antes de me formar. Então, eu já pensava em Receita Federal antes de me formar. Mas, aí eu me formei, assim que eu me formei, aí eu passei o tempo de concurseiro desempregado, né? Que a gente só estuda. Então, nessa época que eu fiquei desempregada, fui morar lá no interior do Piauí, tá? Na cidade de Batalha. Eu passei o tempo todo ali, só mesmo estudando, né? Lisa que nem quiabo, né? Não tinha nada e fui estudar. Só que nessa época eu fiz uma base muito grande. Por quê? Porque eu comecei a estudar as disciplinas que eu queria para a Receita Federal. Acontece que isso, 2010 mais ou menos, acontece que essas disciplinas para a Receita, elas me deram uma base muito boa para a área de controle. Eu digo que meu ponto que eu mudei foi em 2011, quando saiu aquele concurso lá que você faz DF, que agora teve. Agora. Sim. Esse concurso saiu em 2011, acho que foi final de 2010, 2011. Eu me inscrevi nesse concurso, naquela época eu estudava para a área fiscal. Então, eu ainda era área fiscal. Aí eu lembro que saiu aquele concurso e eu disse, não, vou estudar, tal, estou estudando aqui para a área fiscal, tal. Só que o concurso mudou a data da prova e já tinha comprado a passagem. Aí eu disse, poxa, eu queria aproveitar essa passagem. Se tivesse um concurso naquele dia para eu aproveitar essa passagem, eu já comprei a passagem, o concurso foi suspenso. Aí o que aconteceu? Uma semana depois, Deus ouviu minhas preces aqui e disse assim, ó, saiu o concurso do TCU, cara, na mesma data. O concurso foi suspenso, o concurso do TCU saiu na mesma data. Aí eu me inscrevi. Gente, eu não sabia nem o que fazia o TCU, sabe? Eu não sabia. Eu simplesmente disse, quer saber? Eu vou fazer esse concurso do TCU. Coincidentemente, coincidentemente, o concurso saiu, aí o Estratégia foi lançado. Tipo assim, o Estratégia, na época, o Estratégia saiu. E eu comprei logo o pacote do Estratégia do TCU, né? Aí eu lembro que o Herbert me ligou e disse, olha, tu foi a primeira pessoa que comprou aqui no Estratégia e eu não tenho ainda plataforma para te mandar o material, vou te mandar por e-mail. Eu disse, não, tudo bem, pode mandar por e-mail. Cara, eles ficaram, o Estratégia me mandando os materiais por e-mail, né? E eu estudando lá por e-mail do TCU. Aí foi aí que eu me apaixonei pelo Tribunal de Contas, porque eu comecei a ver controle externo e aqui dali começou a vir aquela paixão, sabe? Aquela coisa. A auditoria, eu comecei a me ver. E olha que eu me imaginava lá na fronteira do país, com rabo de cavalo, pegando muamba, né? Eu me imaginava na Receita Federal, minha gente.
Mas, assim, foi uma paixão que eu tive, assim, à primeira vista. Quando eu comecei a estudar para o TCU, eu sabia que eu não tinha a mínima chance. Por quê? Porque eu estava começando ali a estudar para o TCU, já tinha saído do edital, tinha 2 meses para a prova, então, assim, eu sabia que eu não era competitiva. Tinha muitas disciplinas que eu ainda não tinha visto. Mas eu sabia que era aquilo dali que eu queria. Então, a partir dali, eu disse, olha, é isso que eu quero e isso que eu vou atrás. Isso foi em 2011. Aí eu passei, paralelamente, eu fiz outros concursos, porque eu fiz concurso de escada, eu passei nessa época, como eu falei para vocês, eu era desempregada, aí eu passei no concurso para os Correios. Então, passei para analista dos Correios, assumi analista dos Correios e continuei estudando. Continuei. 2013 saiu o TCU de novo. Agora eu vou te dizer por que eu não passei no TCU de 2013. Porque eu ainda não acreditava em mim. Por mais que eu queria muito estar no TCU, e muito concurseiro passa por isso, a gente não se imagina passando, não se acha digna de passar num órgão como o Tribunal de Contas. Acha que é muito, então, né? isso mata. Cara, isso mata qualquer concurseiro. Enquanto eu não tirei essa crença da minha cabeça que eu não era digna do TCU, quando eu tirei isso, destravou, parece que a coisa destravou. E é por isso que o concurso de escada ele é muito importante, porque você vai criando confiança. Quando eu passei para analista dos Correios, aí eu comecei a passar para analista de planejamento, que eu passei para auditor do TCE, eu senti confiança. Mas isso não quer dizer que você, hoje, não pode passar no TCU. O que você precisa adquirir é a confiança. Aquela coisa que você se sentir digna daquele cargo. Então, isso é muito importante, você se sentir digno do cargo. Então, em 2013, eu fiz, só que eu ainda não estava confiante. Eu disse, olha, eu não sou digna desse cargo. Por quê? Porque aqui tem os melhores, você sabe, aquela crença que realmente são pessoas muito capacitadas, pessoas que é de um nível muito alto, mas eu não me sentia que eu tinha aquele nível daquele pessoal. Aí, como foi que eu me enganei? Porque a gente se auto-sabota também, né? A gente tem a autossabotagem. Eu me enganei dizendo, olha, eu não tenho como passar no TCU, porque eu não tenho capacidade de passar no TCU, aquela crença que a gente coloca na cabeça, e fui fazer o concurso do TCU e a FT, Auditor Fiscal do Trabalho, ao mesmo tempo. Fui estudar os dois editais na praça. Caraca. Os dois editais. Eu acho que o problema não foi nem a falta de confiança, foi essa loucura que você fez. O cara de todo trabalho tem nada a ver com. Cara, o de todo trabalho é um concurso de todo trabalho, não tem outro igual, velho. Eu estudei NR, e olha, eu cheguei até a NR 18, tá? Eu consegui estudar todas. Estudei todas as NRs até a 18. E eu levei os dois editais. Disse, olha, se eu não passar em um, passo em outro. Olha a cabeça da maluca. Moral da história, não passei em nenhum dos dois. Lógico, aí eu vou contar pra você. Isso em 2013, né? Que saiu aquele edital do TCU. Em 2014 saiu o TCE do Piauí. Aí saiu Receita Federal. É isso que eu ia te perguntar. Isso é a Receita de 2014. E aí? Aí eu comecei a estudar pra Receita. Aí eu disse, eu vou estudar. Olha, gente, é autossabotagem total. A gente se autossabota o tempo todo. Aí eu comecei a estudar para Receita. Aí quando eu comecei a estudar para Receita, e me inscrevi no concurso da TCE Piauí, tá? Mas só que mas eu tinha muita bagagem já na área de controle. Aí eu comecei a estudar para Receita. Não, vou fazer Receita tem mais vaga. TCE do Piauí era só uma vaga, eu não vou fazer isso. 200 e poucas vagas, né? O concurso de 2014. Isso, 15 dias antes da prova, lembro até hoje, 15 dias antes da prova. Eu estudando aqui para Receita e fazendo, detalhe, eu estava estudando para Receita e fazendo um cursinho presencial para o ICMS do Piauí, tá? Estudando TCE Piauí, porra! Olha, era estudando... Eu estava apelando para tudo, né? O que aconteceu? Eu estava estudando para o ICMS do Piauí, um cursinho para o ICMS do Piauí, estudando para a Receita Federal e me inscrevi no TCE do Piauí. Só que eu tinha já uma basezinha da área de controle, porque eu já tinha feito 2 TCUs, né? Sim, aí, eu lembro, 15 dias antes, o professor Tonivando, do Estratégia, ele estava fazendo esse cursinho comigo, né? Aí ele disse, Luciana, ele disse, Luciana, tá estudando para o TCE do Piauí? Aí eu disse, tô não, 15 dias antes da prova. Pois, cara,
Eu acho que esse concurso vai chamar muito. Eu falei ele conhecia, parece um conselheiro lá. Eu falei com um conselheiro tal, e parece que eles vão chamar muito. Eu disse, será que você tem uma vaga? Eu acho que sim. Quem estudar para esse concurso vai ficar ali entre os primeiros, vai ser chamado. Aí, meu amigo, daí eu mudei o foco Desespero total. total. Larguei receita e voltei para o TCE do Piauí. Quando eu cheguei no TCE do Piauí, gente, eu enlouqueci. Eu comecei a ver lei orgânica, regimento interno, e vi aquele negócio, eu foquei só aquilo que eu sabia a específica do TCE Piauí que eu não dominava. Quando eu comecei a focar, chegou no dia da prova, eu acho que tem o fator preparação e tem o fator sorte também. Sim, pessoal, eu me dediquei nos 15 dias a regimento interno e lei orgânica do TCE do Piauí. Eu já sabia direito constitucional, administrativo, contabilidade. Eu disse, olha, eu vou aproveitar todo o conhecimento que eu já tenho nas outras e vou focar isso. Pois 2 das discursivas precisava saber o regimento interno do TCE Piauí. Então, como eu estudei o regimento interno, eu acabei fazendo uma nota muito alta na discursiva e fiz a nota muito alta nas outras que eu já sabia. Então, aí passei no TCE do Piauí. Mas não aconselho isso a ninguém, tá bom? Então, assim, não aconselho repetir o que eu fiz, tá? Por muito tempo, eu auto me sabotei. Deu certo? Deu, porque eu sempre estudava muito. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito motivada, estudava pra caramba, cumpria, tipo assim, eu tinha uma disciplina muito grande, então essa questão de ter disciplina diária eu tinha. Não vou dizer pra vocês que é fácil você ter disciplina o tempo todo, porque isso não é fácil, tá? Tem dia que você cai, tem dia que você cai, tem dia que você não estuda nada, tem dia que você não estuda nada. Por quê? Porque o ser humano, ele não é, tipo assim, uma ciência exata. A gente tem dias que a gente está mal, tem dias que a gente está bem. Então, tem dias que o seu rendimento vai ser melhor, tem dias que o seu rendimento vai ser pior. Isso acontecia comigo? Acontecia. Vejo muitos concurseiros que dizem, olha, professor, eu estou desanimada, eu não estou conseguindo estudar, tal. Pessoal, acontece, todo ser humano acontece. Aconteceu comigo no TCU. Olha só, eu passei com o edital na praça do TCU 2015, foi o concurso que eu passei. Eu passei 15 dias sem estudar, minha gente. Isso é um pecado tão grande. Eu passei 15 dias sem estudar porque eu estava desmotivada. Aí uma pessoa me ligou e disse assim, e aí, eu estou contando com você no TCU. E eu fiquei envergonhada. Poxa, eu estou parando de estudar e a pessoa vai estar contando comigo que eu vou passar no TCU. Aí foi que eu voltei novamente aos estudos. E eu digo para vocês que a preparação no concurso, o que mais vai definir o que passa e o que não passa são os últimos dias da preparação. Então, os 15 últimos dias, eu acho que são os mais importantes para a preparação de vocês, para dizer assim, quem é aprovado e quem não é. Muitos de vocês desistem nos últimos 15 dias, e são os dias mais cruciais para a aprovação. O pessoal do Todo Mundo Ama a Freilo perguntando como é que você revisava a auditoria governamental. Né? O pessoal, eu conheço o pessoal do perfil, né? São duas pessoas, imprimem os dispositivos e ficam relendo, né? Aí eles querem saber como é que você fazia para revisar a auditoria, que realmente é bastante norma, né? Apesar de ser intuitivo, ser tranquilo, é muita norma, né? Assim, tinha material, salvo engano, meu material de auditorias tinha sempre aquele resumo. Às vezes eu marcava, né, a parte que eu achava mais interessante, depois eu só lia o que eu marcava. Eu não sou muito boa de resumo, tá, gente? Então, assim, se dizer que eu era aquela pessoa bem organizada com resumo, nunca fui. Eu senti uma maior preguiça de fazer resumo. Eu desculpa os coaches que estão me assistindo aqui. Mas eu tinha a maior preguiça de fazer resumo. Eu fazia planejamento, mas não cumpria meus planejamentos. Tinha dia que eu tinha colocado no planejamento que eu ia estudar AFO, mas eu estava sem saco para AFO e ia estudar constitucional. Então, o importante era que eu estudava alguma coisa, né? Mas, assim, eu fazia muitas questões. Assim, eu sei que a maior parte da minha revisão era com questões. Outra parte que eu fazia era pegar só o que eu sublinhei e às vezes eu aproveitava também aqueles resumos que os professores faziam, que é muito interessante também. E era assim que eu revisava a auditoria. Ah, legal. COSO, né? Você falou, o Jonathan tá falando aqui que você gosta, né, das normas do COSO, mas ele acha difícil. Quem é que acha difícil COSO, minha gente? COSO é fácil. COSO é controle interno, minha gente. COSO é só lembrar que é um controle interno, que é olhar os objetivos operacionais, estratégicos, de relatório e pronto. É só isso, COSO. O que é difícil de COSO é o nome, que é horrível. COSO é um nome assim, quando eu vi o nome COSO, meu Deus, vou ter que estudar esse troço de COSO.
Então, o mais difícil de COSO é o nome. Mas não é difícil, tá, pessoal? O assunto de COSO é controle interno. Quando você pega, até mesmo que você aprende controle interno nas normas de contabilidade, você aproveita ali no COSO também, entendeu? Então é só você ver. COSO 1 trata de controle interno, COSO 2 trata de gerenciamento de riscos corporativos. A diferença é essa. Um não é a evolução do outro, dando aula de auditoria aqui, tá? Um não é a evolução do outro. Na verdade, o COSO 1 foco é controle interno e o outro é gerenciamento corporativo. Só isso. Então, é só você tirar na cabeça. COSO só é feio o nome, entendeu? O resto é fácil do COSO. Pessoal, eu deixei fixado aí o Instagram da Luciana, tá? Pessoal, já pode segui-la lá no Instagram também. Apesar de que ela já é uma pessoa que já tem aí uma trajetória muito bonita, né? E muito, assim, muito humana, né, Lu? Acho que a palavra é essa, humana. Porque você tá perdida, você já ficou assim, vou estudar para dois concursos que não tinha nada a ver um com o outro, você já ficou desesperada porque estava desempregada, tinha que passar no concurso. Então, assim, a tua trajetória, acho legal, a palavra certa é humana, trajetória humana. Qualquer Errei, pessoa. caí, me auto-sabotei, perdi muito tempo, às vezes, pensando em que não ia passar, que não era digna. Já estudei para concurso, cheguei na hora da prova e vi aquele monte de concorrentes e dizer, eu não tenho chance. Aí você desistir na hora da prova. Deixa eu te contar uma história, Aqui... com esse negócio de chegar na hora da prova e ver seu concorrente. Tem um rapaz, tá? Acho que o nome dele é Bruno Haddad. Esse garoto, Luciana, ele passou com 16 anos para o MIT. Com 19 ele já era formado em MIT. Esse cara, acho que é Bruno Haddad o nome dele. E se você botar no Google agora, você vai encontrar esse cara. Esse cara é um gênio. Um gênio. Tá? E aí, quando eu fui fazer a prova da Câmara para a consultoria, quem é que estava lá? Ele estava lá. E tu ficou todo... Lógico, isso foi final de 2018, início de 2019. Uhum. Então, assim, eu já tinha a maturidade de saber o quê? Porra, o cara é um gênio, mas, porra, ali no concurso todo tem em pé de igualdade. O cara é bom em engenharia. Eu ainda falava assim, quem manda sou eu, pô. Entendeu? Eu tive a maturidade de falar assim, porra, o cara é muito inteligente, mas ali estamos em pé de igualdade, a prova é para todo mundo, entendeu? E assim, uma coisa que você vai adquirindo, né? Fulano é bom, ele é bom na área dele. É que eu dou aula de AFA, mas não quer dizer que eu vou chegar numa prova e vou arrebentar a prova inteira, 100% não, pô. A gente dá aula de 1, 2, 3 matérias, a prova tem 15. Sim. Então você tem que dominar as 15. Então isso não quer dizer nada. Porque eu falo isso porque em 2017 eu fui fazer a prova do PCE-PE, eu já estava no estratégia, eu estava na Polícia Federal e estava dando aula de estratégia. Aí, tipo, cheguei no local de prova, a galera, caralho, acabou. É exatamente essa mentalidade que você falou, não se acreditar. Eu falei, pessoal, AFO, eu sei que eu vou bem. Contabilidade pública, eu sei que eu vou bem. Mas tem controle externo, tem análise de informações, tem constitucional, tem administrativo, tem português, tem um monte de coisa. Previdenciário, penal, tem um monte de matéria aqui que eu não... eu estou igual a vocês. Aquele filme da Sandra Bullock no Netflix, né? Tapa o olho e vai embora. Então, assim, esse negócio aí, cara, é mó besteira você achar que porque, não, eu não dou conta, não, é difícil, é muita matéria, não é pra mim. Você já perdeu o concurso aí. Essa é a minha opinião. Você já perdeu aí, né? Exatamente. Chute pro pré-edital desse ano TCU, Lu, o pessoal perguntando aí. Então, pessoal, eu não acreditava. Depois da pandemia, o edital estava acelerado, né, lá no tribunal. E depois da pandemia, eu pensei assim, olha, o edital vai dar uma esfriada, não vai acontecer nada. Mas não, a coisa está tramitando, está acontecendo no tribunal. Eu acredito que o edital saia em breve, vai sair a dispensa de licitação. Aí, esse edital já há quem diga que já está feito, né? Isso, olha, isso aqui não sou eu, Rádio Corredor, tá? Então, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Rádio Corredor. Mas há quem diga que o edital está pronto, eu acredito em prova ainda 2020. Isso se o coronavírus deixar, né? Se der tudo certo e a gente conseguir aí sair dessa quarentena. Tá bom? Mas assim, se a gente sair da quarentena, a prova vai ser em 2020, esse edital vai sair ainda este ano. Então, a urgência lá, inclusive, só falando aqui, o impacto desse coronavírus também está impactando nosso trabalho lá.
Porque vocês sabem que agora está tendo várias aí medidas emergenciais, veio orçamento de guerra. Tudo isso, pessoal, impacta a área de controle. Por quê? Porque agora a gente vai ter que fiscalizar. A gente fez um plano, a gente tinha um plano de fiscalização que a gente aprovou no início do ano, e a gente teve que revisar todo o plano de fiscalização e aprovar outros planos, que é o plano emergencial do coronavírus. Então, tudo que a gente teve que refazer são várias fiscalizações. Vamos ter aí várias contratações que vai ser em caráter emergencial. Tudo isso daí vai demandar muito do tribunal. E a gente está tendo muita aposentadoria, está tendo muita gente saindo. Então, assim, está quase que gritante lá. Os ministros só falam nisso, em chamar mais pessoas para o concurso. E esse concurso, por mais que... cargos vagos, não é isso? Isso. E esse concurso, por mais que sejam só 20 vagas, não se iludam, porque o tribunal ele consegue chamar mais durante o prazo de validade. No concurso de 2015, ele chegou a 5 chamadas, mais ou menos. Então, assim, antigamente, os concursos TCU valiam 90 dias, né? Você lembra que naquela época, sim, o concurso TCU só era 90 dias, só tinha um curso de formação e tinha concurso quase todo ano, né? Hoje não existe mais isso não é mais padrão, porque a gente está em uma outra fase da vida. A gente vê hoje crise fiscal, não tem como o tribunal estar fazendo concurso direto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um concurso de 2 anos, com validade de mais 2, e durante o prazo de validade, ele vai chamando as pessoas. Então, aconselho vocês a dar aí um upgrade no estudo de vocês, que vale muito a pena vocês ficarem lá no cadastro de reserva. O Rogério aí, meu amigo lá de Recife, perguntando aí, prova em todo o Brasil. Eu acredito que não, né, lógico? A prova só em Brasília. Só Brasília, né? Só Brasília, tá? A prova só em Brasília. E a vaga também, né? A vaga também em Brasília. Vão já me perguntar sobre teletrabalho. Já perguntaram aí. Perguntaram aqui. Teletrabalho. Gente, tem teletrabalho. O TCU, ele é vanguardista em teletrabalho. É um dos primeiros órgãos da administração pública que implementou o teletrabalho. A gente tem secretaria que é totalmente virtual. Tem uma secretaria lá que se chama SESEX TCE. Essa secretaria, ela trabalha com tomadas de contas especiais. Então, todo mundo trabalha em teletrabalho. O seu chefe pode estar em outro estado e você lá, tipo assim, no sul, seu chefe no sul e você no norte. Então, tranquilo, tem secretarias virtuais. A tendência é que outras secretarias virtuais surjam. Falaram, por exemplo, na prestação de contas. Vai ter uma secretaria que vai tratar sobre prestação de contas. Também, talvez, totalmente virtual. Mesmo assim, todas as secretarias têm também uma quantidade de pessoas que vão para o teletrabalho. Então, tranquilo. Aí eu já vi perguntas do tipo, professora, o teletrabalho, quantas vezes eu tenho que estar no órgão, por exemplo? Depende. Nossa portaria de teletrabalho não coloca que você precisa estar todo mês. Lá parece que é uma vez por ano, tá? Só que pode acontecer, por exemplo, do seu secretário não querer que você só apareça uma vez por ano. Então, você vai fazer um acordo com ele, com o seu secretário, e ele vai dizer qual o tempo que ele precisa de você lá. Entendeu? Mas existe SESEX, que a gente chama secretaria, tá? De controle externo, a gente chama SESEX. Existe SESEX, que é totalmente virtual, que você pode morar em outro estado. E existe secretaria que, por exemplo, você vai ter que trabalhar alguns dias lá e passar a cada 6 meses voltar, ou então a cada 1 mês voltar, dependendo do seu secretário. E vai ter também o caso do trabalho remoto. O que é o trabalho remoto? É quando você voltar para o seu estado, que pode acontecer você voltar. O TCU não acabou nos estados, tá? Então, todos os estados têm representação do TCU. Então, você voltando para o seu estado, por exemplo, você vai trabalhar remotamente para Brasília. Porque hoje as fiscalizações, elas são mais centralizadas. Então, se eu tivesse, por exemplo, no Piauí hoje, eu estaria num trabalho remoto lá na Secretaria do Piauí, trabalhando para uma Secretaria de Brasília, tipo a CEMAG, que é a Secretaria de Macroavaliação, tipo, trabalhando em contas de governo, mas isso não depende de eu estar em Brasília, eu posso estar, por exemplo, em outro estado. Ou então a SESEX Educação, Saúde. Então, assim, pessoal, tranquilo, tá? Serviço de lá é fantástico demais, a Kleber está falando, é demais, pessoal. O Augusto aí perguntando aí, né? Então, seu conselho para quem quer mudar da área fiscal para controle é focar em auditoria governamental, controle externo e contabilidade, né? Pública, no caso. Isso. Né? Porque que está na fiscal... Contabilidade pública. Né? A geral já tem, né? Dá uma focada em contabilidade pública
E é isso. Economia você já vê para a área fiscal, porque a economia também cai, né? Às vezes cai. Às vezes, quando não cai a economia regulatória, vai cair o direito regulatório, que é aquela parte mais que também a gente vê também direito administrativo, só com um viés agora econômico. Mas tranquilo, muito, muito tranquilo, viu? Vocês vão amarrar mesmo assim nessa parte. E nada assim de estranho, pessoal. Quem é da área fiscal dá para, com certeza, migrar para a área de controle. Não compatível, tá? Então, você não vai estudar para a área fiscal e área de controle. Você vai migrar. Seu conhecimento vai ser migrado para a área de controle. Você não vai estudar para a Receita Federal e para o TCU ao mesmo tempo. Não faça a loucura que eu fiz. Não, faça o que eu falo e não o que Pelo eu amor fiz, de né? Deus. Não faça a loucura que eu fiz, tá? Vocês vão migrar da área fiscal para a área de controle, mas vocês não vão estudar para a área fiscal e área de controle, tá bom? Mandar um Por abraço aí pro favor, meu não. amigo Paulo Júnior aí, que está acompanhando aí a live também, monitor lá das trilhas estratégicas. A gente toca as trilhas lá juntos, lá indicando as aulas da Luciana, do Sérgio e da Gabriela lá para o pessoal que está estudando. Né? Lu, olha, o Marlon falou que já migrou, já abandonou Receita, não quer mais saber do Leão, agora quer Deixa a fiscalizar o receita, Leão. gente. Controle. Ó, controle é massa, viu? Controle é massa, viu? Ó, só avisando o pessoal que está no meio da live aí, tá? Que assim que acabar aqui, eu vou colocar essa live, já pedi autorização para a Lu, ela autorizou, vai lá pro meu canal no YouTube. A live que eu fiz com o Sérgio Mendes também já está no meu canal no YouTube. Eu vou deixar aqui no Stories do Instagram, mas é porque aqui no Stories só fica por 24 horas, né? Então lá no YouTube vai ficar para Isso. vocês verem à vontade. Então assim que acabar aqui, eu vou fazer o download, vou subir lá para o YouTube, vocês vão poder assistir lá também no YouTube e vai ficar aqui também no Stories. Lu, estamos chegando no final. Faltam aí 8 Oh, que minutos pena. para a gente fechar aqui. É porque o story, as lives do Instagram são de 1 hora, né? É, E a gente tá, exatamente. tá bem bacana, né? Eu queria que você desse uma mensagem para a galera final aí, né? E já convidasse o pessoal para seguir você no Instagram Tá. e para acompanhar a live de sexta-feira, né? Que tá lá com a Gabi, né? Menino, eu tenho live amanhã também com o Rodrigo Renó, tá? Olha Então, aí, olha amanhã com o aí. Rodrigo Renó. Amanhã com o Rodrigo Renó, eu estou numa live falando sobre a questão, principalmente dos impactos pós-pandemia. Isso, uma visão mais econômica da coisa, tá, pessoal? Então, vou pegar todas as informações que eu tenho. Eu faço mestrado em economia, então todas as informações que eu tenho O Renan buscado, tá que eu aí, ó. O tenho Renan tá aí já. já, ó. O Renan já apareceu aí, ó. Quem? O Renan já apareceu aí, ó. Pois é, tô avisando o Reinaldo da nossa live amanhã. Pois é, pessoal, então assim, a gente vai falar do impacto, principalmente nas contas públicas, endividamento público, sustentabilidade da dívida, como vai ficar no pós-pandemia. E também até para tranquilizar vocês em relação ao Brasil, porque a gente realmente não sabe o contexto que a gente vai viver. Mas a gente tem sim soluções, tem sim desafios a serem enfrentados. E é isso que eu quero tratar com vocês. Não é uma coisa da minha cabeça, o que eu vou tratar com vocês são dados, por exemplo, de pessoas que estão trabalhando hoje, Mansueto, então eu peguei muitos dados do próprio professor Mansueto, que vocês adoram aí da lei dele, né, da lei Mansueto, então muitos dados do professor Mansueto, muitos dados de pessoas do Senado, que são professores que trouxeram muitos dados para mim, então assim, vai ser bem interessante também a gente ver, e até para aliviar vocês aí, que às vezes e aqui vai bater a mensagem que eu vou deixar para vocês. Esse momento de quarentena, eu tenho certeza que tem sido muito difícil para vocês. Porque não é fácil você estudar. Eu sei disso porque na minha época, tá bom, tinha mais concursos. Mas em 2015 a gente já estava começando a enfrentar, por exemplo, uma crise econômica tal, e concurseiro sofre muito com isso, né? E qualquer tipo Em 2011, quando acho que foi no o governo Dilma começou, ela já falou em trancar concursos em 2011. Então, a gente teve isso também em 2011. E isso termina deixando o concurseiro pensando, não vai acontecer. Vai acontecer, pessoal. Independente de você parar ou não, os concursos vão acontecer. A máquina pública, ela precisa andar. Por mais que talvez as contratações sejam menos, ela vai acontecer. Então, uma hora isso tudo vai passar, uma hora tudo isso aqui a quarentena vai acabar e você tem que estar preparado. Meu conselho para vocês hoje a guerra é agora. Quem estiver estudando pra caramba agora na quarentena são os que vão ser bem-sucedidos nas próximas provas. Então agora é o seu campo de guerra. Lembra quando eu falei para vocês que quando eu estava desempregada,
Ali eu chamei do meu tempo de guerra, meu tempo de batalha. Eu fui para uma cidade chamada Batalha, e eu disse, olha, aqui eu vou ter meu tempo de guerra, meu tempo de batalha. Ali eu criei todas as minhas bases. Sabe por que que eu passei em concursos, mesmo fazendo as loucuras que eu fiz, de ficar fazendo 2 concursos ao mesmo tempo? Porque naquele tempo de guerra, no tempo de guerra que vocês estão vivendo agora também, naquele tempo de guerra, eu criei minha base. Eu estudei muito, pra caramba. Eu estudei tanto a ponto de sonhar com economia, sonhar com aqueles gráficos de economia. Eu sonhei Normal. tanto que eu sonhava com cálculo. Então, quando você chegar nessa loucura, você já está perto. Então, você já está no caminho certo. Então, chegou no nível da loucura de sonhar com aquela disciplina, está no caminho certo. Já vi gente falando que sonhou comigo, né? Aí teve um pesadelo comigo, entendeu? De tanto estudar AFO. Então, pessoal, se estão nessa loucura, caminho certo. Agora a quarentena é momento de guerra, é momento que você vai criar a base de vocês. Quando sair os concursos, vocês vão estar totalmente preparados. Então, aproveitem o momento. Não lamente esse momento, aproveite exatamente esse momento para criar a base de vocês. Concursos vão voltar? Com certeza. Inclusive do executivo, tá? Então, o executivo vai voltar, concurso legislativo, concurso judiciário. Tribunais de Contas nem vou falar, porque Tribunal de Contas já está aí vários editais na praça. E tem outros aí, TC Amazonas, TCU, tem aí também TCM Rio, vários concursos aí que tá para sair e outros na praça. Então, pessoal, mantenha sempre estudando. Agora é o momento de guerra, é o momento que vocês devem realmente focar e estudar bem mais do que vocês estudavam antes, tá? Então, esse é meu conselho para vocês. É difícil? É. Não é fácil, por exemplo, você ler as notícias do jornal falando que vai cortar concurso, que vai aprovar isso, por causa da negociação dos estados, tal, tal, tal. Não é fácil. Mas nem tudo que parece é. Muita coisa é noticiada, mas existe articulações políticas. Quando a gente é servidor público, a gente já sabe sobre isso. E as coisas acontecem. Entendeu? Na época que me chamaram no TCU, por exemplo, estava numa época que ninguém estava chamando a administração pública, mas o Tribunal de Contas chamou. Então, acredite, confie e continue aí seguindo em frente e estudando, que vai dar certo. É isso aí, né? Parece meio clichê, mas é pura verdade, né? A gente fala, É, todos os professores falam, continue, não pare, porque quem só não passa quem para, quem desiste. Então, se vocês não pararem, vocês não vão ficar sem o cargo de vocês. Então, aproveitando aí, reforçando amanhã a live da Luciana com o Rodrigo Renó. Para quem não sabe, o Renó, grande professor de administração, é gestor público, é especialista em gestão pública. Ele é gestor federal, então ele já trabalha muito com essa parte de gestão. Então, os dois vão ter aí muito conteúdo para passar. Um é fera em orçamento, fiscalização, o outro é um gestor nato. Então, vocês vão ter muito conteúdo, né? Tá aí, vai ser muito top. Aí, tá. sexta-feira, vamos votar com a Gabi também, em outra live. Eu ainda tenho uma live segunda-feira, eu não sei ainda o tema, tá, gente? Porque me convidaram para uma segunda-feira também. Então, eu vou ver o tema mais próximo, tá? Só e é seguir isso, a pessoal. Luciana aí, né? Eu coloquei aí o perfil, né? Luciana de Paula Marinho. Se tiver alguma dúvida em relação com o curso do TCU, quiser chorar, quiser falar alguma coisa aí, algum conselho, pode colocar lá no direct que eu estou respondendo direto. Quem sabe, aqui quem me conhece sabe que eu respondo, tá? Então Lu, é isso. brigadão, Se vocês precisarem de alguma coisa, pode contar comigo, porque, sinceramente, eu já estive do lado de vocês, eu sei exatamente o que vocês estão passando, exatamente como é estar aí. Então, contem comigo aí para ajudar vocês nessas aprovações. Isso aí. Obrigado, Lu. Valeu. Tá? Sucesso aí. Boa quarta-feira, final de quarta para você. Obrigadão por ter aceitado o convite aqui e trazer um pouquinho mais de mensagem para você. Estamos aí faltando 1 minuto e 30 segundos. Só reforçando, galera, vai ficar aqui no Stories, tá bom? A live para vocês acompanharem até amanhã. E quem quiser acompanhar, né, depois dessas 24 horas, lá no meu canal do YouTube. É só colocar no YouTube, Prof. Vinícius Nascimento, vocês vão poder se inscrever no canal. Vai estar lá, e vou marcar novamente a Luciana lá, vou deixar tudo direitinho para vocês acompanharem a live de hoje. Show. Amanhã terei live com um grande fera, que é consultor de orçamento do Senado Federal, meu amigo Marcel. pessoal, o Marcel, a gente, vulgo Pudim. Emagreceu, então, tá? Emagreceu. Emagreceu muito. Então, se amanhã eu vou ter a live com o Marcel, a gente vai falar um pouco aí mais da parte do legislativo. Então, hoje a gente falou do TCU, né? E amanhã a gente vai falar do legislativo. Como é que o legislativo
trabalha a parte orçamentária. É um cara que trabalhou aí nas grandes polêmicas recentes, né, na parte orçamentária, essas propostas de emenda e tal, então ele vai poder acrescentar bastante aí a parte de discussão, né? Não quando a aplicação e fiscalização, mas aquela parte de discussão, como é que funciona o trabalho da consultoria de orçamento. Então, espero que todos possam acompanhar amanhã a live da Lu, depois vem para mim e fica ligado no Instagram, que tem live a semana inteira. E Lu, só para a gente fechar, falta 15 segundos, ó. Segunda-feira vai ter o quê? Segunda-feira, 10 da manhã. 10 da manhã. Ah, sim, o lançamento do sistema de questões. Gente, lançamento, 10 horas da manhã. E ó, tá imperdível, viu? Eu nunca vi coisa igual, já assinei sistema de questões, esse tá imperdível. Vamos lá, viu? Lu, brigadão, um abraço.